Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um vídeo de introdução à heresiologia. Hoje vamos falar um pouquinho de doutrinas, dogmas, seitas e heresias. Tentar aqui em alguns minutos abordar com os senhores algumas diferenças e algumas divergências, tá? É bem verdade que o senso comum, né, que é um conhecimento produzido popularmente, tá? Que em alguns casos vão passando de pai para filho, é basicamente como uma tradição oral do judaísmo, né? Mas não vem ao caso aqui, mas só para que os senhores entendam a nossa proposta da aula de hoje, tá? Então, lembrando que estamos na nossa segunda aula e toda matéria dada é matéria cobrada, tá bom? Então a gente começa falando um pouquinho sobre doutrina, né? Que é muito difundida essa palavra. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre etimologia? O que seria etimologia? Etimologia nada mais nada menos do que o estudo da origem das palavras, né? Origem dos vocábulos, de qual raiz idiomática surge cada vocábulo, tá? Então, alguns deles do latim, grego, hebraico, aramaico, inglês, enfim. Então, hoje a gente vai falar, agora especificamente falando, a gente vai falar de doutrina, porque doutrina, o que seria doutrina? Doutrina seria um grupo de coisas, né, que se faz, que se adota dentro de uma organização, seria isso? Como alguns querem afirmar? Não, negativamente. Claro, óbvio que não, tá? Então a gente vai ver aqui, doutrina, na verdade é ensinamento, tá? Doutrina seria ensinamento. A palavra doutrina, ela vem do latim, né, doctrina, que significa ensino, tá? Refere-se a todo tipo de ensino, a qualquer tipo de ensino, tá? Independente de ensino bíblico ou não, parte de um pressuposto, tá? Literário. Existe um, um livro, existe uma base de apoio, tá? Existem algumas regras, então isso a gente chama de doutrina, tá? Dentro de contexto bíblico, a gente vê três tipos de doutrina, tá bom? Três tipos de doutrina. Seria a doutrina de Deus, a gente vai ver em Atos 13, 12, enfim, tá? A doutrina de Deus, doutrina de demônios e doutrina do homem. Doutrina de demônio a gente vê claramente em 1ª Carta aos Timóteo 4:1. A gente vê a doutrina do homem, nessa base sobre a doutrina do homem, Mateus 15:9, tá? Então a gente precisa ficar atento que existe esses três tipos de ensinamento. Então a gente parte desse pressuposto de que a palavra doutrina, doctrina, ela dá a conotação, ela traz uma ideia de ensinamento. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa ficar bem ligado que é diferente, tá? De dogma, tá? A palavra dogma, né? O termo dogma, o dogmatismo, tá? Ele é muito inerente, é muito próximo nos seus significados, tá? Da palavra doutrina e por essa razão existe algumas confusões, algumas divergências, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque nem tudo que se pensa é doutrina, nem tudo que se faz dentro de uma organização, quer seja ela religiosa ou não, tá? Isso não quer dizer que necessariamente venha a ser doutrina, tá bom, pessoal? Então isso é bem relevante que a gente pense para que a gente venha desmistificar, tá? Separar
essas conotações, tá bom? Então, partindo então dessa premissa, a gente vai ver agora o que vem a ser o dogma, propriamente dito, que é o que está aí difundido junto com a palavra doutrina. Tá? Então, dogma seria, na verdade, decreto ou decisão, né? Ela também vem do grego, uma palavra que vem do grego, quer dizer decreto ou decisão. Então, assim, pessoal, partindo dessa premissa aí, decreto ou decisão, ela não está muito inerente às questões ensinamentos, correto? Então a gente já começa a desmistificar essas ideias consensuais de que alguns religiosos vão dizer assim: na minha igreja tem doutrina, na minha igreja tem doutrina, quando que na verdade ela não está dizendo ensinamento, ela está dizendo dogma. Ou, em outras palavras, costumes, práticas, tá? Então, isso a gente precisa tá desvendando para que a gente possa ter uma linha de raciocínio mais coerente no que tange a esses vocábulos aí, beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, tá? Na minha igreja tem doutrina, quando que, na verdade, na minha igreja tem hábitos. Na minha igreja foi decretado, foi decidido, e aí a nossa igreja, ou a minha igreja, ou a minha repartição, ela segue um padrão, ela segue um ritual, se é que a gente pode estar dizendo, usando esse termo hoje, tá? Mas é basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Dogma quer dizer decreto ou decisão, tá bom? Então, literalmente, tá? Só para a gente entender melhor, literalmente o que se pensa é verdade, tá? Então, decreto, decisão, dogma. E ela dá uma ideia de que o que se pensa é verdade. Opa, então eu não tive ensinamento, não teve uma doutrina. Então, só para a gente mais uma vez pegar esse fio dessa meada aí, para não fundir doutrina com dogma. Tá? É completamente diferente. Tá? Na minha repartição tem doutrina. O que quer dizer isso? Tem ensinamento pautado em alguma literatura. Tem um ensinamento, tá? Que não é simplesmente aquilo que se pensa é verdade, tá? Não é um simples pensamento. Pode ser um pensamento, mas pautado em algum ensinamento. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa ficar atento a isso, tá? Não é o que se pensa é verdade, tá? É o que é de fato, o que é contextual é verdade, tá? O que é embasado, se tratando do nosso contexto teológico, o que está embasado nas Sagradas Escrituras, tá? O que tem uma raiz etimológica fidedigna, então isso é verdade. O que se pode comprovar, agora falando de ciência, o que se pode comprovar, isso é verdade. Então, o que vai comprovar a minha tese, o que vai comprovar a minha teoria, o que vai comprovar o meu ensinamento, as Sagradas Escrituras. Correto, pessoal? Então, vamos ficar atento. Se na tua repartição ela tem doutrina e você entende que é doutrina, graças a Deus por isso, que Deus te abençoe, tá? Não misturar com o que se pensa é verdade, tá? Isso eu também não estou dizendo que não pode ter alguns costumes, tá? Então, só para a gente ficar atento aí, o costume, ele está baseado em quê? Em que ensinamento? Esse costume, esse dogma, ele parte de um pressuposto bíblico, teológico? Legal, pratique, tá? Agora, se simplesmente é um decreto, é uma decisão puramente monopolizada, ditatorial, sai fora,
tá bom, pessoal? Então fique atento a isso, tá bom? Então seita é o próximo ponto que a gente vai estar tratando a partir de agora, tá? Então lembrando aqui da nossa aula anterior, que a gente deu um segundo nome, né, para a palavra, para a disciplina de heresiologia, que foi seitas e heresias, tá? E agora a gente vai falar do que é uma seita, tá? Do que é uma seita, o que é uma seita religiosa propriamente dito, tá? Então seita, ela vem do latim, tá? Que é secta, tá? Que vem de seguir, tá, pessoal? Seguir, acompanhar. Então, veja bem, quando a gente pega o termo original da palavra, a sua raiz etimológica, como a gente consegue entender melhor alguns pressupostos, quer seja ele secular, tá? Ou propriamente dito religioso, tá bom, pessoal? Então é muito legal que se pense assim. Tem origem também no secare, né, ou secedere, que significa cortar ou separar. Olha só que coisa legal, cortar ou separar. Então vamos pensar aqui na prática. Fazemos parte de um grupo religioso, tá? Ou não, fazemos parte de um grupo, qualquer que seja ele, tá? Existe uma outra pessoa, tá? Que pensa em cortar, em separar, tá? Basicamente já está se criando uma seita, que na verdade a gente vai ter um outro nome aí, partido, tá? Partido também se aplica legal, tá? E outros vêm e segue e acompanha, ou seja, montou-se um grupo, tá? Montou-se um grupo de um grupo, tá? Aí se cria uma seita, tá? Então, vamos lá, pessoal. Racionalmente falando, vamos pensar aqui. Quando se usa a palavra seita, quando se fala, quando se ouve, não soa muito bem, correto? Não soa agradável. Mas a gente precisa pensar, essa seita, ela é uma seita herege ou não? Então, aí que mora a grande diferença. Porque se eu tomo essa palavra seita no seu sentido usual, né, que seita é negativo, seita é profana, seita é diabólica, né, então ninguém que tenha uma nova ideia, tá, acerca de alguma coisa que não é aceita e não tem como permanecer no grupo e vai para um outro grupo ou sai desse grupo, ele fez errado. E aí a gente vai na história, a gente vai no Martinho Lutero e tantos outros, tá? Que por pensar uma coisa diferente tornou-se negativo. Então, diferente não é sinônimo de negativismo, tá bom, pessoal? Então, pensar diferente não quer dizer que está pensando errado, simplesmente olhando com outro ponto de vista, tá? Então, para relembrar aqui, uma frase de Leonardo Boff, né, que todo ponto de vista é vista por um ponto. Isso não quer dizer que necessariamente os pontos estão errados, estão divergentes, porém não errado. E a gente tem que respeitar opiniões, tá bom, pessoal? Então a gente tem que estar pensando nessa possibilidade aí, tá? Igualmente a palavra doutrina, né? A gente viu que existem três tipos de doutrina. Então, se a gente fosse generalizar, como de costume se fazem e se falam que doutrina é positivo, né? Então a gente teria que pensar que a doutrina de demônios e a doutrina de homens também é positiva, certo? Mas não é verdade. Então existe a doutrina de Deus, doutrina dos demônios e doutrina de homem.
Ou seja, ensinamento de Deus, ensinamento dos demônios e ensinamento do homem, tá? Então, fica aí a dica, tá bom? Vamos partir aí, seguir aí o nosso decurso das nossas aulas. E a origem do termo, eu trouxe aqui uma coisa legal também, que eu vou estar lendo para os senhores, que é bem interessante, tá? De acordo com a Bíblia Apologética de Estudo, o termo grego aireses, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Olha só como é que é interessante, a gente vai falar daqui a pouco de heresia, tá? Mas o termo, isso segundo a Bíblia Apologética, o termo aireses no grego, tá? Que dá a tradução para heresia, quer dizer o quê? Escolha, partido tomado. Tá? Legal, corrente de pensamento, divisão, escolha e etc. Tá? Então a gente não pode generalizar, tá? Até certo ponto, porque o que vai determinar uma coisa é o contexto dessa mesma coisa, tá bom, pessoal? O que vai determinar se aquilo é uma coisa é o que diz o contexto, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso para não fazer prejuízo, tá? Prejulgar, julgar por antecipação algum grupo, tá? Ou alguma pessoa específica. A palavra heresia é a adaptação do vocábulo aereses, tá? Quando passada para o latim, aereses, virou secta. Olha só que legal. Foi do latim que veio a palavra seita. Tá? Então, assim, virou a palavra secta, que quer dizer seita, né? Separar aquilo que a gente falou anteriormente. Separar, acompanhar, seguir, cortar, enfim. É igual a gente usa a palavra seccionar, né? Isso aí já é uma coisa mais na medicina. Seccionar, tá? Então fica ligado aí, porque voltando aqui àquela ideia inicial, tá? A etimologia da palavra ela vai nos orientar bastante, tá bom, pessoal? Então foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente não tinha sentido pejorativo quando o cristianismo foi chamado seita. Isso no Atos 24:5. Tá bom, pessoal? Então ficou aí bem esclarecido, tá? O que é heresia, não, o que é seita, né? O que é doutrina, o que é dogma, e a gente vai ver aqui as principais características da seita, tá? Então permita-me estar fazendo mais uma leitura aqui, que são importantes, tá? Para o nosso entendimento, para as nossas críticas analíticas. Tá? Então, as principais características de uma seita. E isso a gente fala o quê? De uma seita herege, tá, pessoal?